Paz do Senhor para todos. Mais uma vez, louvamos a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos ministrar a sua palavra, poder compartilhar com os irmãos este assunto que já viemos trazendo a todos nos 4 últimos vídeos, nos 4 vídeos anteriores. Nós vemos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, o que entristece o Espírito Santo, e as consequências por entristecer o Espírito Santo, que é o tema da nossa mensagem hoje. Fechando assim um ciclo de 5 vídeos, onde no primeiro nós damos uma breve introdução, no segundo falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, no terceiro falamos sobre a sua personalidade. Aliás, no primeiro vídeo falamos sobre os termos que identificam o Espírito Santo na Bíblia. No segundo falamos sobre a sua personalidade. No terceiro falamos sobre a divindade do Espírito. No quarto falamos justamente a respeito do que entristece o Espírito Santo. E agora nós vamos estudar, completando assim, as consequências que a pessoa ela passa a ter por entristecer o Espírito Santo. Ok? Então o tema da nossa mensagem é justamente essa: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ok? Então vamos continuar nosso estudo, Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso de número 6. Vamos ver uma das coisas que faz com que, aliás, uma das consequências, pelo qual a pessoa, ela recebe ou entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, Ezequiel 8 e 6. Olha o que o texto diz. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu templo. Observe que Deus está falando para Ezequiel que aquelas atitudes, aqueles comportamentos errados da nação de Israel estava fazendo com que Deus se afastasse do templo, ou do meu santuário, como ele chama, meu santuário, templo, tenda. Tudo era uma referência ao tabernáculo, a qual Deus havia dito para o povo que habitaria no meio deles. Observe que o texto é muito claro, quando ele diz: as grandes abominações, as atitudes erradas, os pecados que estavam sendo cometidos por aquela nação, que no caso aqui se refere a Israel, estava fazendo com que Deus se afastasse do seu santuário. Eu disse em um dos vídeos anteriores, falando sobre a personalidade do Espírito Santo, e depois eu falei sobre a divindade do Espírito Santo. E dentro da divindade do Espírito Santo, nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Ok? Então, o texto aqui está claro em dizer que Deus estava falando que se afastaria do seu santuário. A primeira coisa que acontece quando alguém entristece o Espírito Santo é que ele se afasta, ele começa a se afastar, se retirar daquela pessoa. Vamos acompanhando o estudo e você vai tirando as suas conclusões, ok? Continue aí no livro de Ezequiel, no capítulo 9, verso 3. Olha, eu vou ler numa versão aqui que eu tenho, a versão viva, a Bíblia parafraseada. Olha o que ela diz. Ezequiel 9 e versículo de número 3. Diz assim: nisto a glória do Deus de Israel abandonou o lugar onde havia ficado até então, acima dos querubins no lugar santo, e se moveu para a entrada do templo. Em Ezequiel 8 e 6, Deus diz: eles estão me provocando, Ezequiel, de uma forma que eu vou terminar me afastando do santuário.
O que deixa a entender na continuação, né, dos versículos até chegar ao capítulo 9, verso 3, é que o povo não se arrependeu, continuou nos seus pecados e fez com que a glória do Senhor, que estava dentro do Santo dos Santos, né, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes, tinha um pátio que ele era justamente cercado, né, o pátio da congregação, da tenda da congregação, né, ele era cercado. Dentro desse cercado havia a tenda, né, o tabernáculo. Esse tabernáculo era dividido em 2 partes, onde havia o lugar santo e o lugar santo dos santos. No pátio ficava o altar do sacrifício, a pia, né, onde ficava a água, que era chamado lavatório. Dentro da primeira parte da tenda, né, que era chamado de lugar santo, havia a mesa da preposição, onde colocava os pães, havia o candelabro do outro lado, e mais à frente, na divisória entre a primeira parte do tabernáculo e a segunda, havia justamente o altar do incensário, que era onde se queimava o incenso, né? Então, após a cortina era onde ficava a arca, né? No lugar santo, o lugar santíssimo, né? E o texto é muito claro em mostrar que ali onde ficava a arca, né? A arca era a representação de Deus. Sobre a arca havia uma tampa, né, chamada propiciatória, onde havia os 2 querubins, um de frente ao outro, e sobre os querubins era que ficava a glória de Deus. Por isso que várias vezes a gente vai ver alguns textos na Bíblia falando que Deus ele habita no meio dos querubins, né? Então veja só, a glória de Deus estava no lugar santo. Observe o capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3. Nisso, a glória do Deus de Israel abandonou o lugar onde havia ficado até então, acima dos querubins, no lugar santo. Ele saiu de lá, abandonou, e se dirigiu ou se moveu para a entrada do templo. Deus havia falado isso para Ezequiel. Eles estão me provocando, Ezequiel. Então eu vou terminar me afastando do meu santuário. Então ele sai do Santo dos Santos e vai para a porta da tenda. Mas olha o que é na continuação dos capítulos. Capítulo 10 de Ezequiel, versículo 18. O povo continuou na mesma rebeldia. Então, versículo 18, capítulo 10. Então a glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo. A primeira parte do versículo é bem clara. Saiu da entrada do templo. Quando ela sai da entrada do templo, provavelmente dá-se a entender que era justamente na entrada do santuário, não na entrada do pátio, né? Porque havia 2 portas. A porta principal, que era a porta oriental, né? Por onde passava-se ali, né, a pessoa que iria ofertar, né, fazer o seu sacrifício, ficava ali no pátio fora, mas na tenda mesmo, onde ficava o lugar santo, né, e o santo dos santos, né, havia uma outra entrada ali. Então, observe que é justamente onde a glória do Senhor ele para. A presença do Senhor saiu do santo dos santos e foi para a entrada da tenda, do templo. Mas olha o que diz no capítulo 11, verso de número 23. A glória do Senhor subiu de onde estava, no meio da cidade, e foi para parar sobre o monte que fica a leste de Jerusalém. O que a gente vê aqui, quando a gente começa a ler, né, de Ezequiel 8 em diante, é que a glória do Senhor, a presença do Senhor foi se retirando do templo. Saiu do santuário, foi para a porta, da porta foi para a porta da cidade foi para o monte, e assim foi se afastando do meio do povo. Quando se entristece a Deus, quando se entristece o Espírito Santo, ele se afasta, ele se retira, e nós estamos vendo nesse texto. Agora, eu quero tratar de um assunto que para muitos pode ser surpresa, ou até motivo de escândalo, mas é o que a Bíblia fala. A outra coisa que acontece quando alguém entristece o Espírito Santo, que ele se afasta, que ele se retira, é que se eu entristeço o Espírito Santo a tal ponto que ele se afasta de mim, que ele se retira de mim, eu volto a ser morada de demônios.
É isso mesmo que você acabou de ouvir. Voltamos a ser morada de demônios. Antes de entrar nesse assunto, primeira coisa que eu quero lhe mostrar. Veja só. Romanos 6 e 22. Veja só. Romanos 6 e 22. Romanos 6 e 22. A Bíblia nos mostra que nós somos, antes da conversão a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Olha o que diz. Romanos 6 e 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se você ler todo o capítulo 6, você vai ver que Paulo vai dizer que nós éramos escravos do pecado, mas agora somos libertados do pecado, Somos livres do pecado. Então, se éramos servos do pecado, parece que é o versículo 6, vamos ler aqui. Capítulo 6 de Romanos, versículo 12, aliás. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. No versículo 20 diz: porque quando eres servos do pecado, eras então livres da justiça. Ok? Então, o que Paulo está nos falando aqui? Que nós éramos escravizados pelo pecado. Éramos escravos do pecado. Mas libertos pela justiça, dada por Jesus pela fé em Cristo, nós, no versículo 22, ele diz: mas agora somos libertos deste pecado. Feitos servos de Deus, antes servos do pecado, agora servos de Deus. Tende vosso fruto para a santificação, não mais para a desonra, E por fim a vida eterna. Então, primeiro nós somos libertados da escravidão do pecado. Segundo ponto, veja só, João 5 e 24. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós saímos do estado de condenação para a salvação. João 5 e 24. Paulo falou em Romanos 6, a gente viu no versículo 22, que nós éramos escravos do pecado, mas agora fomos libertados. Ok? João 5 e 24, ele diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Éramos escravos do pecado e estávamos em estado de condenação, morte eterna, separação eterna de Deus. Mas ao crermos em Cristo, saímos desse estado de condenação para a vida, o que o texto diz. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu de um estado terrível para um estado de glória. Ok? Então, quando nós aceitamos a Cristo, deixamos de ser escravos do pecado, saímos do estado de condenação e recebemos um estado de glória. Agora veja o que diz em Atos 26 e 18. Deixamos de ser escravos do pecado, saímos do estado de condenação para a salvação ou justificação, saímos das trevas para a luz, e olha o que diz Atos 26 e 18. Paulo está aqui falando da experiência que ele teve no caminho de Damasco, quando Jesus se apresentou para ele e se revelou para ele, chamando ele, dizendo que ele era um vaso escolhido para fazer a obra dele. E ele aqui está falando justamente sobre isso. No versículo 18 ele diz que Jesus falou para ele, e como ele dissesse assim: Paulo, eu te chamei para lhe abrires, para que você abra os olhos daqueles que estão em trevas, para que se converta para a luz, que estão em trevas, saia das trevas para a luz. E saia do poder de Satanás, se converta para a luz, saia do poder de Satanás para as mãos de Deus. Jesus estava dizendo para Paulo: eu quero que você, Paulo,
né? Seja como um mensageiro, uma atalaia, né? Atalaia, mensageiro é a mesma coisa. Que você vá e faça com que eles abram os olhos. A única forma de um ser humano abrir os olhos, e com certeza os olhos do entendimento que está sendo falado aqui, é necessária a pregação do Evangelho, falar a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo, eu te chamei para que você abra os olhos deles, para que eles saiam das trevas e venham para a luz, que saiam das garras de Satanás e venham para os braços de Deus, a fim de que recebam a remissão, o perdão dos pecados e assim entrem santificados pela fé em mim. Observe que, primeiro eu falei que nós somos escravos do pecado, nós saímos do estado de condenação para a salvação, e agora Paulo nos mostra que antes, né, no momento em que aceitamos a Cristo, saímos das garras de Satanás para os braços de Deus. Veja só, fomos libertos, saímos do estado de condenação, saímos das garras de Satanás para os braços de Deus, e 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, e verso de número 19, diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que ele diz no versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Nós passamos a ser propriedade de Deus no momento em que aceitamos a Jesus. Quando aceitamos a Jesus, passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada. Nós nos tornamos um santuário de Deus, aonde Deus habita. Lembra que eu falei que quando alguém entristece o Espírito Santo, ele volta a ser morada de demônios? Pois é, fiz questão de mostrar logo para você, né, esses textos que falam sobre a libertação do pecado, a libertação da morte, a libertação das garras de Satanás e a aquisição de Deus, sermos propriedade dele, né? Passarmos a ser templo e morada do seu Santo Espírito, porque ele nos comprou. Né? Por isso que ele diz no versículo 20, porque fostes comprado por bom preço. Ok? Então, livre do pecado, livre da morte, livre de Satanás, somos templos do Espírito Santo, passamos a ser propriedade de Deus. Ok? Agora abra a Bíblia em Mateus, capítulo 12. O nosso estudo está falando justamente sobre, né, as consequências para quem entristece o Espírito Santo. Já falei que primeiro ele se afasta, ele se retira. E agora estou falando que aquele que entristece o Espírito Santo, né, essa pessoa passa a ser novamente morada de demônio. Mateus capítulo 12 e versículo de número 43. Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45. Olha o que ele diz. E quando o espírito imundo tem saído do homem, por que foi que ele saiu? Éramos escravos do pecado, estávamos em estado de condenação e estávamos nas garras de Satanás. Mas quando aceitamos a Cristo, fomos libertados do pecado, saímos da condenação para a vida, né, do estado de condenação para a vida eterna, da condenação da morte passou para a vida eterna, e saímos das garras de Satanás para os braços de Deus. Vimos que nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de nós, porque nós fomos comprados por bom preço. Olha o versículo 23 do capítulo 12 de Mateus, de novo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, esse espírito imundo, ele só sai da vida de um ser humano a partir do momento que alguém passa a morar nele. Quando Jesus entra na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, tudo que não presta tem que sair. Olha o que diz o texto, vamos continuar lendo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra.
ele não fica satisfeito porque perdeu aquela vida para o Senhor Jesus. Versículo 44. Então diz, quem diz? O demônio aqui que saiu, ok? Voltarei para a minha casa de onde saí. De onde foi que ele saiu? Se você ler o versículo 43, diz, quando o espírito imundo tem saído do homem. Observe que a continuação do texto está mostrando que o ser humano, né? O ser humano, aqui é uma referência ao ser humano, inclui o homem e a mulher. O ser humano, enquanto não entrega a sua vida para Jesus, ele é templo e morada do diabo, de demônio. Mas libertados do pecado, libertado da morte, libertado das garras de Satanás, ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque é pela fé em Cristo que nós adquirimos esta maravilhosa bênção. Mas Paulo diz, cuidado, não entristeça o Espírito Santo. Porque quando se entristece a Deus, quando se entristece o Espírito Santo, a tendência é ele se afastar, ele se retirar. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem. Olha, observe o versículo 44, vamos continuar. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Por que foi que ele encontrou vazia? Qual é o tema da nossa mensagem? Não é não entristecer o Espírito? Quando eu entristeço o Espírito Santo, eu corro o risco justamente dele se retirar de mim, sair de dentro de mim. Olha o que diz. Voltando, encontra desocupada e varrida. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, né, dessa pessoa, a qual permitiu que o demônio, né, voltasse, né, torna-se pior do que o primeiro. Sobre este assunto, Pedro ele fala lá na segunda carta, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, é Bíblia, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é história de carochinha, nem invenção minha. É a Bíblia Sagrada. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20 a 22. Olha o que diz. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que Pedro está dizendo? Como é que a gente sai da corrupção do mundo se não for entregando a nossa vida ao Senhor? É isso que ele fala. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a única forma de sair desse estado de condenação, desse estado deplorável, né, que é a condenação eterna do pecado, né, que nos aprisiona, que nos faz ser presa de Satanás, a única forma de sair é conhecendo a Cristo. É entregando, é conhecendo Jesus. Né? E aí o que ele diz? Se novamente formos envolvidos por estas coisas, qual? As coisas do passado, o nosso estado agora é pior do que o primeiro. Aí o versículo 21 diz, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo e se desviando do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, versículo 22, sobreveio o que um verdadeiro provérbio diz, que o cão ou um cachorro voltou ao seu próprio vômito e uma porca lavada ao espojadouro de lama. É como um cão, né, que vomita e ele vai, depois ele volta e vai comer o próprio vômito. Ou quando você dá um banho num porco, por exemplo, a primeira lama que ele vê, ele volta a tomar banho nela novamente. É isso que Pedro está falando aqui. Então veja as consequências para quem entristece o Espírito Santo. Ele se afasta, ele se retira. Ok? Nós voltamos a ser morada de demônios. Mas veja o terceiro ponto. Eu vou só afirmando o que eu estou falando. Efésios 1 e 13. Eu já falei esse texto várias vezes, mas não custa falar novamente. 1 e 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual, quem? O Espírito Santo, é o penhor, a garantia, a certeza, né?
da vossa possessão, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. Quando se entristece o Espírito Santo, as consequências que a pessoa, que comete tal pecado, primeiro já diz, ele se afasta, ele se retira. No que ele se afasta e se retira, voltamos a ser morada de demônio. Já expliquei isso, é só você voltar ao vídeo e ouvir novamente. Terceiro, o selo de propriedade, o selo de garantia, o selo da certeza da salvação é retirada. É o que Paulo diz aqui. Porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor. Penhor aqui é o selo de garantia. Né? Ele chama de penhor, mas ao mesmo tempo ele fala de fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, então, a certeza, a garantia, da nossa salvação. Agora veja Romanos 8 e 9. Romanos 8 e 9. Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se o Espírito Santo se afasta de mim, sai de mim, se retira de mim, porque eu o entristeci, eu provoquei a saída dele, eu cometi coisas que fizessem com que ele saísse, como nós lemos em Ezequiel 8:6, quando Deus diz para Ezequiel, eles estão fazendo coisas, me provocando para que eu me afaste do meu santuário. E Paulo, quando disse na primeira carta aos Coríntios 6:19, disse que nós somos esse santuário, a morada do Espírito de Deus. Então, quando cometemos tais erros, ele sai. E olha o que Paulo diz. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se ele deixou de habitar, olha o que ele diz na continuação. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito Santo saiu, já eu não tenho ele mais. E se ele não está mais em mim, o texto é claro em dizer que eu não pertenço mais ao Senhor. Por isso eu volto a ser morada de demônio. Misericórdia. Meus irmãos, o quanto isso é sério. Por isso que Paulo ele enfatizou várias vezes. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Agora preste atenção numa coisa. Na maioria das vezes, o Espírito Santo não sai de uma vez. Ok? A gente viu isso em Ezequiel. Ele foi saindo do tabernáculo, do lugar santo, Saiu dali, foi para a porta da tenda. Da porta da tenda foi para a cidade, da cidade foi para o monte. Observe que ele foi saindo paulatinamente, foi saindo aos poucos. Isso não é uma regra. Ok? Ele pode sair de uma vez. Mas na maioria das vezes ele não sai de uma vez. E por que isso? Eu vejo isso a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nesse meio termo em que o Espírito Santo está se afastando, ele faz com que a gente sinta algo para nos despertar a voltar atrás. E eu quero que você acompanhe comigo no primeiro livro das Crônicas, onde Davi ele deseja, buscar a presença de Deus, a arca do Senhor, para Jerusalém. Porque diz o capítulo que nos dias de Saul, versículo 3 do capítulo 3 de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Só nos dias de Saul foram 40 anos, porque 40 anos foi o tempo que Saul reinou. Então são 40, só basta somente isso aqui, porque se a gente for lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 6,
você vai ver no versículo 1 que a arca passou 7 meses com os filisteus, e no capítulo 7, verso 2, diz que a arca passou mais 20 anos só em Quiriate Jearim. Então o que é que acontece? Se juntar tudo, dá em torno de uns 60 anos por aí. Ok? Bem, Davi sente o desejo em seu coração, versículo de número 2 do capítulo 13. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isso vem do nosso Deus, nosso Senhor, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se ajunte conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Versículo 4, toda a congregação concordou, todos ficaram felizes com essa decisão, e Davi foi juntamente, com todos buscar a arca de Deus. Mas olha o que acontece. Vamos dar continuidade à leitura. Versículo 6. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo. E aqui foi um pecado. Mas vamos continuar. Da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegrava perante Deus. Versículo 8. Com toda a sua força e cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e trombeta. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Versículo 10, para a gente fechar aqui. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, ou matou, porque estendeu a mão sobre a arca e ali morreu perante Deus. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando, mas por que Deus fez isso? Porque qualquer um, irmãos, que tivesse ali naquele momento, a arca ali, aquele momento de alegria, e a arca fosse cair, qualquer um ia estender a mão para segurar, para ela não cair. Mas essa atitude de Uzá, apesar de ser zelosa, e aí onde está um dos grandes problemas que muitas vezes nós cometemos. Às vezes estamos na igreja, saímos para evangelizar, fazemos um monte de coisa, aquela alegria. Mas será que tudo isso que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra? É isso mesmo que eu estou perguntando. Será que está de acordo com a palavra? A forma como estamos fazendo a obra de Deus, Deus está se agradando? Esse é um dos pontos que a gente precisa entender. Observe o que aconteceu. Uzá foi morto naquele momento porque tocou na arca. Versículo 11. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse feito aquilo com Uzá. Versículo 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? E Davi não trouxe. Davi ficou com medo de se aproximar de Deus. Por que foi que Deus fez isso? Primeira coisa que eu e você tem que ter em mente. Tudo que a gente faz para o Senhor tem que estar de acordo com a sua palavra. Deus já havia estabelecido anteriormente que não era para se tocar na arca. Está lá em Números capítulo 4, verso 15. Deus disse, só os levitas, se não me foge a memória, parece que eram os da família de Coate, os coatitas, eram para carregar os utensílios do tabernáculo, a qual incluía a arca. Era para ela ser coberta, não era para tocar nela, porque se tocasse morreria. Irmãos, então como é que ela era carregada? Simples. Em Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 em diante, você vai ver ali que Deus manda Moisés confeccionar a arca, e dos lados da arca havia 2 argolas de cada lado, onde eram colocadas 2 varas. E era nessas varas que eram para ser pega a arca, e não na arca em si. E Deus disse, não toqueis na arca,
Números 4 e 15. Não toqueis na arca, porque se tocar nela, morrerá. Então, se Deus já havia estabelecido isso, Uzá, quando tocou na arca, por mais zelosa que foi a atitude dele, mas estava contrária à palavra de Deus, e por isso ele sofreu as consequências. Mas o que isso tem a ver com o nosso estudo? Lembra que eu falei que o Espírito Santo às vezes não sai de uma vez, mas vai saindo aos poucos, ok? Então, e que ele, nesse meio termo, que ele está saindo, se afastando por conta de atitude, ele faz com que a gente sinta algo, para que a gente venha reconhecer os nossos erros e voltar atrás. Foi o que aconteceu aqui. Davi, quando percebeu que viu que o que aconteceu, ele se assustou. O que foi que ele fez? Ele deixou a arca na casa de Obed-edom. E diz a Bíblia que Deus abençoou a casa de Obed-edom de uma forma tão grande que ele passou lá 3 meses. De uma forma tão grande que chegou aos ouvidos do rei Davi. E aí o que foi que aconteceu? Davi procurou entender o motivo. Porque Deus fez aquilo e porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Olha no capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas. Isso aqui eu acho maravilhoso, lindo demais. Versículo de número 12. E disse-lhe, Davi entendeu o porquê que Deus havia feito aquilo e agora ele resolve trazer a arca da casa de Obed-edom para si. Olha o que ele diz no versículo 12. E disse-lhe, vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Versículo 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos conforme a ordenança, ou não buscamos conforme o mandamento, ou não buscamos conforme a palavra. Está vendo aqui? Davi entendeu que precisava ser de acordo com a palavra. Então veja só o que é que acontece. Lá em Números 7 e versículo de número 9, diz que a arca era para ser trazida nos ombros. Mas eles não trouxeram nos ombros. Diz o texto aqui no capítulo 13 que ela foi trazida por um carro de boi. Por que foi que eles fizeram isso? Porque se você ler lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 6, os filisteus estavam tendo um problema por conta da arca do Senhor que estavam com eles. Deus enviou uma praga de hemorróida tão grave na vida daqueles homens que diz o texto que o clamor estava chegando aos céus, de tão horrível que eram as pragas. Então eles disseram, não, vamos tirar essa arca daqui, pelo amor de Deus, não vamos morrer. Então eles enviaram a arca do Senhor de volta para a circunscrição de Israel, sobre um carro de bois. Eles não sabiam de Bíblia, irmãos. Eles não conhecem a palavra, eles não sabiam os mandamentos, eles não sabiam qual era a forma correta de se fazer. Por isso eles fizeram daquela forma. E a arca chegou a um lugar chamado Bet-Semes. Houve um incidente ali, porque muitos foram olhar para dentro da arca para saber o que a arca tinha, terminaram morrendo também. Porque lá em Números capítulo 4 e verso 20, se não me foge a memória, Deus também proibiu, dizendo que não era para se olhar para dentro da arca. E ali morreu um bocado de gente. Basta você ler, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6 em diante, você parece que, se não me foge a memória, parece que é o versículo 19, que morreu ali um monte de gente porque olhou para dentro da arca. Mais uma atitude de desrespeito a Deus, contrariando assim a palavra. Ok? Então, veja só. Como a arca chegou a Kiriat Jearim de boi, Davi certamente pensou, disse, não, vamos tirar ela de lá e trazer para cá também num carro de boi. Mas, irmãos, há uma diferença muito grande para os que não são crentes e os que são crentes. Eu não quero dizer com isso que os não crentes são isentos de pecado, é tido por inocente. Não, de forma alguma. O que eu quero é mostrar é que entre um cristão e um não cristão, entre um crente e um o não crente não entende nada da palavra. Mas o crente que já tem tempo no caminho do Senhor, que diz que lê a palavra,
que conhece Jesus, que conhece Deus, ele sabe. Né? Ele sabe. Então, logo quando eu, como crente, eu falho, eu erro, eu cometo pecado, o meu pecado, né? E vamos dizer assim, vamos usar essa linguagem, ele é mais grave do que uma pessoa que não é crente e comete o mesmo pecado. Para Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado aos olhos dele. Mas eu quero falar sobre grau, né, de atitude. Eu, como conhecedor da palavra, é claro que, né, até a Bíblia fala isso em Tiago, né, capítulo 3, se não me foge a memória, que nenhum de vós que desejais ser mestres, porque terá maior, o juízo será maior, né, será mais duro. Porque quanto mais se sabe, mais é cobrado. Então, Israel tinha um mandamento, mas os filisteus não. Por isso que os filisteus mandou num carro de boi. Então o que acontece? É aquela história do crente querer imitar as coisas do mundo, entendeu? Quando o crente imita as coisas do mundo, corre um risco grande de ofender a Deus. Foi o que aconteceu. Então, quando Davi entendeu que não era para ser feito dessa forma, olha o que ele diz. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15 e verso 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Está vendo? Como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Aleluia. Veja que devemos buscar a presença de Deus de acordo com a palavra, mesmo que você esteja na igreja fazendo qualquer coisa para o Senhor, mas se não for de acordo com a palavra, não vai. Irmão, como assim? Olha, tudo que você fazer para Deus tem que fazer com amor. Se você faz qualquer coisa sem ser por amor, não adianta. Nada, absolutamente nada, até esse vídeo que eu estou passando aqui para vocês, né, desde o começo, se a minha intenção não for alcançar vidas, não for edificar vidas, né, fazer com que pessoas entendam a palavra, que busquem ao Senhor, enfim, que não seja para a glória de Deus, eu estou perdendo tempo. Né? Peço a Deus que me cubra com seu sangue, para que em nenhum momento eu me exalte e me engrandeça, né? Porque a palavra é dele, tudo é dele, eu sou dele, você é dele, tudo é dele. Né? Então que façamos de acordo com a palavra. Mas veja o que acontece. Quando Davi entendeu que estava errado e procurou consertar e fez da forma correta, diz o texto que a alegria tomou conta novamente de Davi e de toda a nação de Israel. O que eu quero mostrar dentro do texto que nós estamos tratando, do assunto que nós estamos tratando, que nesse momento em que o Espírito Santo está se afastando, né, porque aqui houve um afastamento de Deus. Davi não queria nem se aproximar por medo. Mas quando ele entendeu o erro e consertou, olha a aproximação novamente. Louvado seja o Senhor. Se você entristeceu o Espírito Santo em algum momento e você sente na sua alma, né, quem sabe um vazio, você procura ler a Bíblia, não consegue entender, você procura orar e não sente a presença de Deus, quem sabe você pode ter entristecido o Espírito Santo. Ele pode ter mandado você ter falado algo para alguém, você não falou, você resistiu à voz dele, né? Você fez alguma coisa que o aborreceu, ou continua fazendo atitudes do passado, basta você ver os vídeos anteriores que eu falo sobre isso, o que entristece o Espírito Santo. Procure ver o que você está fazendo, né? Procure se corrigir. Né? Porque, como eu disse, já aconteceu isso comigo. Então, às vezes até demora a gente sentir novamente aquela comunhão. Né? Mas não desista. Reconheça os seus erros, suas falhas. Reconheçamos, né? Eu vou me incluir também. Reconheçamos as nossas falhas, os nossos erros. E procuremos cada dia mais nos aproximar do Senhor.
fazer com que o Espírito Santo esteja sempre dentro de nós, porque ele é a certeza e garantia da nossa salvação. Que a presença dele dentro de nós, né, é a alegria, uma alegria que não tem como explicar. Né? Que Deus possa continuamente, né, ter essa comunhão conosco e que nada e absolutamente nada e ninguém, né, nos atrapalhe, nos impeça de ter esse momento com Deus. Então procura agradar ao Senhor, né? Procura, porque Sansão aconteceu algo com Sansão que só a gente lendo, né, a gente percebe o quanto Sansão brincou com as coisas de Deus. Sansão foi escolhido por Deus, um nazireu de Deus, né? Um homem dedicado ao Senhor, um homem que ele é conhecido hoje, né, pela força que ele tinha, tal. Mas diz lá em Juízes 16 e 20, que quando ele achou que ia sair como das outras vezes, diz o texto, ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Às vezes pode acontecer isso, o Espírito Santo sair de dentro de nós e a gente não perceber. E isso é um perigo, porque quando os filisteus foram em cima de Sansão, que Dalila disse, olha Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti, e ele diz, como eu saí das outras vezes, assim eu vou fazer. E diz o texto que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. E o que aconteceu? Os filisteus furaram os olhos dele, fizeram dele de escravo, fizeram dele de palhaço, enfim, foi trágico. É bem verdade que ele se reconciliou lá na frente, mas olha o que ele passou. Né? Então evitemos essas coisas em nossas vidas e procuremos cada dia agradar ao Senhor, reconhecer os nossos erros logo de imediato, né? Para que a presença do Senhor não saia de nós e que possamos ter sempre a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sansão, ele ignorou o mandamento divino, ele se aproximou de morto, onde a lei do Nazireu dizia que não era para se aproximar. Sansão mentiu várias vezes, Sansão se uniu a mulheres que não eram judias, né? Ou seja, casou com mulheres que não eram crentes, vamos dizer assim, um linguajar bem fácil, né? A qual a lei proibia. Se você ler em Deuteronômio 7, do 1 ao 4, Números 33 e o 55, você vai perceber Deus dizendo ali que não era para Israel dar os seus filhos para as filhas dos estrangeiros, nem pegar as filhas dos estrangeiros para os seus próprios filhos. E Sansão simplesmente ignorou isso. No capítulo 14 de Juízes, do 1 ao 4, quando ele se apaixonou por uma mulher de Tímina, né? Ele queria porque queria aquela mulher, o pai até aconselhou, disse a ele, mas não tem tanta mulher aqui, meu filho, para que pegar justamente essa, né, dos nossos inimigos? E ele disse, não, é essa que eu quero. Não dava ouvido ao conselho, brincou várias vezes, né? Porque se você vê o texto, Dalila perguntava qual era a força, ele dizia uma coisa, mentindo, e foi falando. Enfim, observe que várias vezes ali ele foi brincando, entristecendo o Espírito Santo. E quando ele resolveu falar a verdade, a Bíblia diz que o Senhor já não estava mais com ele. Amados irmãos, tomemos cuidado, né, e que possamos não resistir à voz, né, do Espírito Santo. Para que a presença dele não seja eliminada das nossas vidas. Eu não quero dizer com isso que alguém que porventura tenha se desviado do Evangelho. Não, muito pelo contrário. Tudo que eu já falei aqui deixei claro. Se você errou, se você pecou, se você entristeceu, você, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa, alcança as misericórdias de Deus. Aleluia. Graças a Deus que ele enquanto Jesus não voltar, enquanto a gente não partir desse mundo para o outro, enquanto a vida é esperança. Então, aproveitemos o tempo que se chama hoje, né, para buscarmos a presença de Deus. A blasfêmia com o Espírito Santo, às vezes tem pessoas que confundem as coisas. Me lembro uma época que eu achava que eu tinha cometido esse pecado. Mas depois eu entendi que eu havia entristecido o Espírito e não havia blasfemado contra ele. Eu apenas entristeci ele. E quando eu reconheci meu erro, voltei atrás, ele voltou, para dentro de mim, passou a morar novamente em meu coração.
E eu peço a Ele que me ajude, me dê graça para que eu não cometa novamente os mesmos erros. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui atitudes dele ao diabo. Jesus ele falou sobre isso, né? Que não há perdão nem aqui nem no futuro. Por quê? Porque eles estavam vendo ali Jesus operando muitas maravilhas, algo que só Deus é quem podia fazer, e no entanto eles estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquilo ali porque Jesus estava possuído por Belzebu, ou seja, o príncipe dos demônios. Então, quando se atribui ao Espírito Santo atitudes do diabo, aí isso é blasfêmia. Então tomemos cuidado, né? Que a presença do Espírito Santo esteja dentro de nós, porque é Ele a certeza e a garantia da nossa salvação. Jesus disse que é Ele quem vai nos guiar, que Ele nos ama, Ele intercede, Ele é quem advoga, Ele é quem distribui os dons espirituais. Ele é conhecido na Bíblia como o Espírito, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito do Senhor, né? Ele fala, Ele ensina, Ele advoga, Ele julga, Ele guia, Ele nos ama e Ele está em nós. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Então, é uma maravilha estudarmos a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que um pouco que eu passei, porque o assunto não se encerra aqui, com certeza, né, tenha ajudado a você a compreender a doutrina, né, uma das doutrinas a respeito do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te ilumine e que a doce presença do Santo Espírito esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.